alunos do quinto ano, sou a professora Marilene, vou fazer com vocês a atividade de matemática da semana 14 a 18 de junho de 2021. Essa atividade é da Escola Municipal Presidente Itamar Franco, tá? Então, vamos lá. Aqui na nossa atividade, nós vamos falar um pouquinho de classe e ordens, tá? Você já deve ter ouvido falar, né? Até aprendido sobre isso. Às vezes esqueceu, mas nós vamos relembrar agora. É muito fácil, é só prestar bastante atenção. Classe dos milhões. Vamos relembrar o que é ordem e classe dos números. Ordem é cada algarismo que compõe um número e classe são os grupinhos de 3 em 3. Temos classe simples, dos milhares e dos milhões. Vou mostrar no quadro agora para você. Aqui, o que nós temos? Um número, né? E quer que você faça o quê? Coloque esse número no quadro, né, de ordens, tá? Então, você vai representar no quadro posicional, né, esse número aqui. Então, para isso, nós vamos no quadro e vamos colocar ele lá dentro. Representar é você colocar ele, cada número, no seu lugar, tá? Começando sempre da direita para a esquerda pelas unidades simples, tá? Aqui nós temos o número 358.421.716. Então, aqui, ó, nós temos o quadro, né, de classes e ordens, né? Então, esse quadro aqui, ó, temos 3 classes, ó. Pode ver aqui em cima. Classe das unidades simples, que é essa aqui, tem unidade, dezena, centena. Classe dos milhares, que também tem unidade, dezena, centena. Classe dos milhões, que tem unidade, dezena, centena, tá? Então, nós vamos pegar esse número e vamos colocar ele aqui dentro desse quadro, sempre começando aqui, ó, da direita para a esquerda, sempre pelas unidades simples. Então, está aqui, ó, o nosso número, começando das unidades simples, ó. O 6 é unidade, 1 é dezena, o 7 é centena, né? Então, aqui são os números da unidade simples, das unidades de milhares, né? E dos milhões, né? Então, se você começa a colocar da unidade, vai preenchendo aqui, né? Então, aqui nós temos 358.421.716. E aqui nós temos também a ordem, que é? Os números, ó. Então, na primeira, segunda, terceira ordem, e tem a nona ordem. Então, primeiro começa da unidade simples, né? E vamos completando até chegar na classe dos milhões. Então, agora nós vamos analisar o quadro para responder as perguntas. Sempre que você quiser ler um número e tiver dúvida, você coloca ele no quadro de classe em ordens, porque facilita para você ler esse número, tá? Então, aqui eu mudei a cor da numeração para facilitar para vocês verem aqui a divisão das classes, tá? Então, vamos lá. Aqui fala assim, letra A, quantos algarismos esse número possui? Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele possui 9 algarismos, tá? Então, você vai vir aqui, ó, e vai colocar aqui o número 9, que é a quantidade de algarismo que ele possui, tá? Agora, vamos para a próxima pergunta. Na letra B, fala assim, quantas classes? Ó, as classes estão divididas aqui em cima, ó. Não ocupou todas as casas, que é das classes das unidades simples, da classe das unidades de milhar e da classe dos milhões. Então nós temos, ó, 1, 2, 3 classes. Então, você vai vir cá e vai colocar 3 classes, tá? Número 3 aqui. Quantas ordens? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona ordem. Então, ele possui 9 ordens, tá? Aí, você vai vir cá e vai colocar o numeral 9 aqui, que é a quantidade, tá, de ordens que ele possui. Qual é a classe mais elevada, a classe maior? É a classe dos milhões, aqui não é melhor, a maior não é dos milhões, não vai vir aumentando aqui as classes, o valor? Então, é dos milhões. Aí, você vai vir cá e vai escrever classe dos milhões, tá?
Viu? Depois que coloca no quadro, o tanto que fica mais fácil para você responder, né? Então, sempre que tiver dúvida, coloque no quadro que facilita. E a ordem maior. Então, qual é a classe, né, de maior ordem? É a classe, né, aqui da nona, aqui que fica na classe da centena dos milhões, ó, da nona ordem, tá? Então, você vai vir cá e vai colocar classe da nona ordem, que é a que fica na classe do centena, né, dos milhões, que é o maior número que nós temos, né? Qual é o algarismo da centena de milhar? O que você vai fazer? Você vai vir cá, tá? E olhar no nosso quadro. Então, aqui, falou centena de milhar. Nós temos centena na classe das unidades, dos milhares e dos milhões. Então, se é centena de milhar, você vai vir aqui na segunda classe, nos milhares, tá? Porque aqui já te fala, ó, algarismo da centena de milhar. Se é da centena de milhar, é nessa segunda classe, que é a classe dos milhares. Então, a centena de milhar não tá aqui? Então, qual que é o algarismo da centena de milhar? É o algarismo número 4. Esse algarismo aqui. Então, é ele que você vai vir e vai colocar aqui, ó. O algarismo 4. Tá vendo? Só analisando o quadro você consegue fazer, ó. O algarismo 4 que tá na centena de milhar nas classes dos milhares, tá? Qual é o algarismo que representa a sétima ordem? Tá vendo que aqui tá numerada as ordens? Ó, primeira, segunda, vai ter a nona ordem. Aqui o da sétima. A sétima ordem tá aqui na classe dos milhões. Então, a sétima ordem é a unidade da classe dos milhões. Qual algarismo que nós temos aqui? O algarismo número 8. Então, é ele que você vai vir e vai colocar aqui, tá? Na sétima ordem. Então, temos aqui o número 8, que está na sétima ordem. Que algarismo ocupa a ordem da dezena de milhões? Então, você vai vir aqui, ó, milhões, tá vendo? Já te falou que onde tá. Então, você vai vir e achar dezena, unidade, dezena, centena. Então, na dezena que tá aqui, ó, de milhões, eu tenho o algarismo número 5. E quero saber que algarismo que ocupa a ordem das dezenas de milhões, tá? Então, a dezena de milhões tá aqui e o número que ocupa é o número 5. Então, você vai vir cá e vai colocar número 5 aqui, ó, que é o que ocupa a ordem da dezena de milhões, tá? Que algarismo 2... Desculpa, o algarismo 2 ocupa que ordem? Então, você vai vir olhar, ó, aqui onde está o nosso algarismo 2. Ele tá aqui na dezena dos milhares, não é? Então, você vai vir, tá? E vai escrever aqui que o algarismo 2, né? Ele ocupa a ordem da dezena, né? Dos milhares. G, o algarismo 2 ocupa que ordem? Ó, as ordens estão aqui em cima, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. O algarismo 2 tá aqui, não tá? Que ordem que ele tá ocupando? Ó, quinta ordem. Então, você vai vir cá e vai escrever que ele está ocupando a quinta ordem, tá? Então, vamos pôr aqui, ó, quinta ordem, tá? Ó, aqui onde ele está, o 2, dezena, quinta ordem, na classe dos milhares, tá bom? Agora, tá pedindo para você decompor esse número. Que número? Esse número aqui, ó, 358.421.716. Então, esse número nós vamos decompor nas linhas aqui abaixo. Então, agora, gente, vamos decompor o número. Eu coloquei ele aqui para ficar mais fácil. Então, aqui primeiro, nós vamos começar aqui, ó, 358 milhões. Como nós vamos decompor esse número? Ó, preste atenção, você vai vir cá, vai colocar 300 milhões, tá? Não se esquece que tem que ficar os números completos, não pode colocar faltando número, tá? Ó, 300 milhões mais, né, 58 mil, então vamos pôr de cá, ó, 50 mil, tá? Ó, 50 mil
mais 8 milhões, não é? Não é 358 milhões? Então, mais 8 milhões, ó. Então, aqui nós formamos, ó, 358 milhões, ó, 300 mais 50 mais 8, não é? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 421 mil, igualzinho fizemos em cima, 421 mil. Como vamos colocar? 400 mil, né? Ó, 400 mil. Agora, mais 21 mil, tá? Mais 20 mil. Depois, mais o quê? Mais... Peraí. Mais 1.000, ó, 20 mil. Agora, mais 1.000, né? 421 mil, olha aqui, ó. Então, mais 1.000, tá vendo? Ó, 400 mais 20 mais 1.000. Agora, nós vamos colocar 716, tá? Então, vamos lá, um pouquinho embaixo. Deixa eu... Ó, 700, olha aí, ó. Aqui. 700. Para formar 16, eu vou pôr 10 aqui, né, que é dezena, lembra lá, né? Mais 6 aqui, que é o que? A unidade, não é? Então, mais 6. Agora, vamos ver para vocês ver o tanto ficou certo, ó. 300 mil mais 50 mil mais 8 mil, vai formar o quê? 358 mil. Aqui eu tenho 421 mil, ó, 400 mil mais 20 mil mais 1.000. Deu 421 mil, com 716, que é da classe simples. 700 mais 10 da dezena, mais 6 da unidade, né? Unidade, dezena e centena. Então, tá aqui, ó, 700 mais 10 e mais 6. Isso que é decompor, tá? Um numeral. Agora, escreva esse número por extenso. Vamos escrever aqui agora. O que que é por extenso? Como se lê, tá? Então, vamos lá, ó. 358 milhões, não é? 358 milhões, 421 mil, 716. Prontinho, ó, já escrevemos por extenso. É escrever como se lê. 358 milhões, 421 mil, 716. Muito fácil, não é? Aqui na número 2, nós temos o quê? Algumas continhas, né, de multiplicação, divisão e adição. Então, quem tá com dúvida, preste bastante atenção, tá? Que nós vamos resolver todas elas agora. Muito fácil também, não é coisa difícil, tá? É só ter um pouquinho mais de atenção que nós conseguimos fazer, tá? Então, vamos começar? A primeira continha que nós temos é o quê? É uma multiplicação, não é? Então, como que nós fizemos a multiplicação? Multiplicação, com as outras contas, começamos a resolver sempre da direita para a esquerda, tá? Então, nós vamos começar da unidade, a unidade, dezena, depois a centena, tá? Então, nós vamos fazer agora, tá? A continha, nós vamos multiplicar, ó. 5 vezes 6. Quanto que é 5 vezes 6? 5 vezes 6 é 30, não é? Você pode colocar o 30 aqui? Não, você coloca o 0 e sobe o número 3, tá?
aqui no número 5, em cima do número 5. Por quê? Para você não esquecer, e quando você multiplicar o 5 pelo o próximo, você não esquecer de somar, porque se você, igual fizemos aqui, ó, 5 vezes 6, 30, colocamos o 0 e subimos o 3, se você esquecer de somar o número que subiu, sua continha vai ficar errada. Então, você sempre tem que somar o número que sobe, tanto na multiplicação quanto na adição, tá? Tem que somar, tá? Não pode esquecer. Então, aqui subiu 3. 5 vezes 5, 25. Mais 3 que subiu, 28, não é? Então, vamos colocar o 8, tá? E você vai subir o 2 lá em cima, o quê? Do número 4, tá? Você vai vir e vai subir o 2 aqui em cima do número 4. 5 vezes 4, 20. Com 2 que subiu, 22. Ah, então aí eu já posso colocar o número 22? Pode, por quê? Porque não tem mais nenhum número lá para você multiplicar. Então, você pode vir e colocar o número 22. Então, qual o resultado que ficou da nossa continha? 2.280. Lembrando, multiplicação, vamos começar pelas unidades, da direita para a esquerda, ó. 5 vezes 6, 30, põe o 0, sobe o 3. 5 vezes 5, 25, mais 3 que subiu, 28, põe o 8, sobe 2. 5 vezes 4, 20, com 2 que subiu, 22, tá? Então, esse é o resultado dessa continha. Agora, vamos multiplicar a próxima? Mesma coisa, vamos pegar, só que a próxima, gente, a diferença é que ela tem 2 números no multiplicador. A primeira só tinha uma, só que você vai resolver do mesmo jeito. Primeiro, você vai pegar o número 4 e vai multiplicar por todos esses números, e depois você vai pegar o número 1 e multiplicar por todos esses números, depois juntar as duas parcelas aqui e somar. Não é difícil, vou ensinar para vocês agora. Então, aqui, gente, o que eu fiz? Eu peguei o número 4 e multipliquei por todos esses números aqui, começando sempre da unidade, da direita para a esquerda, ó. 4 vezes 3, 12, ó. Põe o 2, sobe o 1 aqui em cima do 0, tá vendo? Aqui, ó. 4 vezes o 0 é 0, mais 1 que subiu, 1. Põe 1 aqui. 4 vezes 2, 8, aqui o 8, ó. 4 vezes 1, 4. Multipliquei o 4 por todos esses números. Agora, eu vou multiplicar 1. Então, vamos lá. Primeiro, eu sugiro a vocês que quando for fazer a multiplicação, você vem e coloca o sinalzinho de mais embaixo desse número 2 aqui. Por quê? Para você não esquecer, e quando for multiplicar o próximo número por esse, você não colocar nenhum número aqui embaixo, porque você não pode. Se você colocar, sua continha vai dar errada. Quando multiplicar aqui o segundo multiplicador, você vai colocar os números a partir do segundo número aqui, ó, desse desenho. Então, você vai pôr a partir do número 1. Então, para não esquecer, você coloca o sinalzinho de mais aqui, depois multiplica o 1 por todos esses números. Vou fazer aqui para você ver como vai ficar. Então, gente, ó como fica. Você coloca o sinalzinho de baixo, de mais, da adição, embaixo do primeiro número, tá? E começa a multiplicação. 1 vezes 3, 3, ó. Embaixo do 1, tá vendo? Tem que ser número debaixo de número. Se ficar fora da ordem, dá errado. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. O número 2 não tem número embaixo dele, é só o sinalzinho, não é? Eu vou descer ele aqui, pois vou somar o número 1 com 3, o 4 com 0, o 4 com 2 e descer 1. Vamos fazer? Olha para vocês verem como ficou. O 2, eu desci ele porque não tem nenhum número embaixo dele. Somei 1 mais 3, 4. 4 mais 8 mais 0, 8. 4 mais 2, 6. E desci o 1, porque não tem nenhum número aqui em cima para me somar com ele. Entenderam, ó? Desci o número 2, porque não tem nenhum número aqui. Somei 1 mais 3, 4. 8 mais 0, 8.
4 mais 2, 6 e desci o 1 porque não tem nenhum número aqui para me somar com ele, tá bom? Muito fácil, não é? Só prestar atenção, não colocar número fora de ordem, os números têm que ficar um embaixo do outro, tá bom? Então, vamos fazer a próxima. Então, tá, o próximo, nós temos só um multiplicador, então, nós vamos pegar ele e multiplicar por todos esses números, tá? Então, vamos começar? Então, ó, multiplica 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10, ó, põe o 0, sobe 1 em cima do 2, sempre vai subir em cima do próximo número que você vai multiplicar, tá bom? 2 vezes 2, 4, com 1 que subiu, 5. 2 vezes 6, 12. Aí você pode pôr o número completo, porque não tem nenhum número aqui para você multiplicar mais. Quando não tem, você põe o número completo. Quando tem, que você sobe, tá? Então, repetindo, ó, 2 vezes 3, 6. Ó, número debaixo de número. Você multiplicou o 2 pelo 3, o 6, que é o resultado da multiplicação, tem que ficar no mesmo rumo, ó, embaixo, ó, tá vendo? 2 vezes o 5, 10, ó, o 0 debaixo do 5, tá vendo? Põe o 0, sobe 1 aqui no 2. 2 vezes 2, 4, mais 1 que subiu, 5. 2 vezes 6, 12, tá? Muito fácil. Quem tiver com dificuldade é porque não aprendeu a tabuada ainda, por isso que tem que treinar a tabuada, porque aí fica mais fácil. Aqui nós temos uma subtração. Sempre nós vamos começar a resolver da direita para a esquerda, tá? Sempre começando aqui das unidades. Então, vamos lá. O que você vai observar? Numeral. O número 5, ele é menor que o número 7, então não tem como você vir e tirar 7 de 5, porque é um número menor. O que você vai fazer? Pegar aqui, ó, do seu vizinho, não é? Então, vamos lá. Então, preste atenção aqui. Coloquei esses números aqui em cima, ficou um pouquinho juntinho, mas eu vou explicar, vai dar para vocês entenderem. É os números que vão ficar aqui. Por quê? Olha aqui, o 5 é menor que o 7, não tem como você tirar 7 de 5. Então, ele vai ter que pegar um aqui do 4. Ele vai ficar 15, tá vendo? O primeiro número 15 que eu coloquei aqui de preto. Então, vai ficar 15, né? Menos 7. Por quê? Porque o 5 é menor, né? Eu tive que pegar um do 4, não é? Não falei, peguei do 4? Então, agora, nós vamos continuar. Você vai fazer o quê? A subtração. Vai dar quanto? Vai dar 8, tá? Nós vamos vir cá e vamos colocar 8 aqui, embaixo do número 5, tá? Vou aqui para vocês verem. Numeral 8. Ó, debaixo aqui do 5. Depois, o que eu vou fazer? Então, ó, 15 menos 7, 8. Aí, aqui vai ficar 3, não vai? Porque eu passei um pra cá, só que 3 menos 9 não tem como também, que 3 é menor que 9. Eu vou pegar um aqui do 6, vai ficar 13. Por isso que eu pus esse 13 cor-de-rosa aqui em cima. Você vê que ele ficou 13, onde é o 4. Então, 13 menos 9, 4. Aí, aqui é 6. 6 é menor que 8, mas como eu emprestei uma aqui também pro 4, para ele virar 13 dezenas, então, o que vai ficar aqui? 15, porque eu vou precisar de pegar uma aqui da unidade milhar também emprestado. Por que eu vou pegar esse 1 que tá aqui? Porque ficou 5 e 5 também é menor que 8. Então, aqui ficou 15. Por isso que eu pus esse 15 aqui, ó, pra você ver que onde fica o 6, tava o 6, virou 15, porque eu passei um pra cá, ficou 5, eu peguei esse 1 aqui, então virou 15. 15 menos 8, 7. Tá? Então, nosso resultado é 748. Esses números aqui foi o que nós fomos transformando, que fomos pegando um aqui, ó. O 5 era menor, eu peguei um aqui do 4, ficou 15. Aí, aqui ficou 3. 3 também não dá para tirar 9, eu peguei uma aqui do 6, ficou 13, né? E aqui ficou 5, porque eu passei um pra cá. 5 não dá para tirar 8, eu peguei um de cá e ficou 15 também. Por isso que eu coloquei esses números aqui em cima para representar a quantidade que cada um ficou, tá? Aqui nós temos uma adição, tá? Nós vamos somar aqui agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar 7 mais 7, 1 mais 8, então sempre com o número que está embaixo, tá? Então,
nós vamos somar e colocar os numerais um embaixo do outro também. Unidade debaixo da unidade, dezena debaixo da dezena, centena debaixo da centena e unidade de milhar debaixo da unidade de milhar. Então, como que ficou? Ó, 7 mais 7, 14. Nós vamos pôr o 4 aqui, vamos subir 1 em cima do número 1. Ó, 7 mais 7, 14, eu ponho o 4 aqui, subo 1, ó. O 1 vai em cima do próximo número que eu vou somar. O próximo é o número 1. Então, vamos lá. 1 que subiu mais 1, 2, mais 7, vai dar o quê? 9. Põe 9 aqui embaixo do número que nós estamos somando. 8, ó. 4 mais 8, 12. Eu ponho 2, sobe 1 em cima do 9, o próximo número que eu vou somar. 1 mais 9, 10, mais 1, 11. Você vem e coloca o número 11, porque não tem mais nenhum número aqui para você somar. Então, você pode colocar ele completo aqui. Então, ficou 11.294. Se você não esquecer de somar os números que você subiu, sua conta dá certinho. Agora, se você esquecer, ela dá errado, tá? Mesma coisa essa aqui. Essa conta aqui tem 3 parcelas. Então, nós vamos somar todas elas, tá? Então, olha como ficou nossa conta. Aqui, o que eu vou fazer? Vou somar todos esses números, tá? Começando da unidade, da direita para a esquerda. 9 mais 9, 18 mais 9, 27. Você vai colocar o 2 aqui, ou o 7, você vai colocar o 7 aqui, vai subir o 2 aqui em cima do 8, porque nós vamos somar os próximos números, né, que os da dezena. Então, você vai colocar o número 2 que subiu em cima da dezena. Então, 8 mais 2, 10, mais 6, 16, mais 8, 24. Então, você vai pôr 4, vai subir o 2 aqui na centena. 2 que subiu mais 1, 3, mais 4, 7, mais 3, 10. Põe o 0, sobe 1 aqui em cima. 1 que subiu mais 1, 2. Põe o 2 aqui. E aqui você desce o 5, porque não tem nenhum número embaixo dele para você somar. Sempre lembrando, os números têm que ficar número debaixo de número. Sempre que for colocar os números, que você for armar uma conta, lembrando que você tem que começar a colocar os números aqui da unidade, ó. Se fosse para você armar essa continha, você teria que vir, coloca o primeiro número, vai colocar o segundo, vai começar a colocar aqui, ó, embaixo da unidade, até chegar ao último número. Mesma coisa esse aqui, porque se você começar a contar, colocar da esquerda para a direita, dá errado, tá? Então, sempre que você vai colocar é da direita para a esquerda. Sempre que for armar, que for somar, é da direita para a esquerda, tá bom? Aqui nós temos a divisão, 2 continhas de divisão. Vamos fazer aqui a primeira, tá? Como que nós vamos fazer? Nós vamos analisar cada número. Aqui na divisão, nós vamos começar a resolver da esquerda para a direita. Divisão é ao contrário da adição, da subtração e da multiplicação, porque a adição, a subtração, a multiplicação, nós começamos a resolver da direita para a esquerda. A divisão, nós começamos a resolver da esquerda para a direita, tá bom? Então, nós vamos começar aqui dos primeiros números. Vamos analisar. Nós temos número 1625 para dividir por 5. Nós vamos observar o primeiro número. O primeiro número é o número 1. Ele é maior ou menor que o número 5, qual nós vamos dividir? Ele é menor, não é? Então, para você dividir, esse número seu aqui, o primeiro que você vai usar para dividir, ele tem que ser o valor igual ao que está aqui ou maior. Então, no caso, ele teria que ser o quê? Ele teria que ser um 5 ou um número maior que o 5 para dar para dividir, né? Então, como não é o número 1, ele é menor, então não tem como você dividir só o número 1 pelo 5. No caso aqui, o que você tem que fazer? Você tem que vir e pegar aqui o número 1 com o 6 para dividir. Ficaria o quê? 16. Então, você vai pegar esses dois números aqui para você dividir. Aí dá certo, por quê? 16 é maior que 5. Se ele é maior, dá para dividir, não é? Então, vamos começar a nossa continha. Ai, como é que eu vou saber que número que vai dar? Vai lá na sua tabuada de 5, sempre olhando esse número aqui, ó, e ver qual que tá o número mais próximo do 16. Aí é o que nós vamos usar. Na nossa tabuada, o número lá na resposta mais próximo do 16 vai ser o quê? O número
3. Por quê? Se você multiplicar 3 vezes 5 é o quê? 15, tá? Se o número mais próximo é esse, então nós vamos usar ele. Porque se você colocar o 4, vai passar, porque você não pode passar do valor que você tem aqui, que é o 16. Porque se você multiplicar 4 vezes 5, dá 20, então ele passa, ele é maior que o 16. Então, você não pode colocar ele aqui, então ele tem que ser igual ou menor, não é? Então, mais próximo, você vai poder usar o 3, que 3 vezes 5, 15. O que você vai fazer? Vai pegar o 15 e vai colocar aqui debaixo do 16. Ó. Você vai vir colocar debaixo do número 16 e vai fazer uma subtração. Tá vendo por que é importante você aprender todas as operações? Porque você vai usar todas elas. E na divisão, você vai usar a subtração, a multiplicação e a divisão, tá? Então, por isso é importante saber todas elas. Então, olha aqui, eu pus o número 15. De onde é esse número 15? Do 3 que eu multipliquei pelo 5, ó. 3 vezes 5, 15. Então, 16 menos 15, quanto que dá? 1. Você vai pegar 6 menos 5, 1, 0 menos... ou 1 menos 1, 0. Sobrou 1. O 1 é menor que 5, não dá para dividir. Então, o que eu vou fazer? Vou descer o próximo número. Qual é o próximo número que eu tenho? O número 2. Vou colocar ele aqui do lado. Então, agora, eu pus esse tracinho aqui para indicar que eu desci esse número 2 aqui, para mim não esquecer e descer ele de novo. Quando for fazer a sua continha, se quiser ir marcando os números que você tá descendo, é bom para evitar de você esquecer e descer ele novamente. Então, eu coloquei ele aqui de outra cor pra gente ver que é o número que eu desci. Ficou o número 12, tá? Então, é a mesma coisa. Vou pegar o número 12 e dividir por 5. Então, vamos lá. 12 dividido por 5 vai dar o quê? O número 2, porque 2 vezes 5 vai dar 10, tá? Então, se você pôr 3, passa, 3 vezes 5 é 15, então tem que ser que o número 2, tá? Então, vamos lá, pôr o número 2 aqui na nossa continha. E aí, eu vou multiplicar 2 vezes 5, 10, vou pôr o 10 aqui embaixo, tá? Igualzinho eu fiz a outra conta, ó. Vou colocar o 10... e vou fazer a subtração de novo, tá? Todas as vezes você multiplicou isso por isso, vai fazer a subtração. Passa um tracinho embaixo, tá? Com o sinalzinho da subtração, isso vai fazer a continha. Então, quanto que é? 2 menos 0, 2, 1 menos 1, 0, tá? Então, aqui vai sobrar o quê? 2 na nossa continha, não vai? Então, você vai... pôr aqui o número 2 que sobrou, número debaixo de número. Sobrou 2, mas eu ainda tenho mais um número para descer, não é? Que é o número 5. Por quê? Porque o 2 não dá para dividir, então eu vou descer o próximo número. Se ele fosse igual ou maior que 5, eu poderia já dividir ele. Como não é, vou pegar o 5 e vou descer e vou colocar ele aqui do lado do 2, tá? Colocar ele aqui do lado do número 2. Vou dividir 25 por 5 agora, tá? Então, 25 dividido por 5 é o quê? 5, por quê? 5 vezes 5, 25. Vai dar uma conta exata. O que é uma conta exata? Uma conta que não vai sobrar número aqui, tá? Então, multipliquei 25 por 5, ou 5 vezes 5, 25. Vou colocar ele aqui embaixo, tá? Então, vou pegar 25 e vou colocar aqui, vou fazer a subtração. Então, olha o jeito que ficou a nossa conta. Vou repetir para vocês. Ó, primeiro pegamos o 16, multiplicamos, dividimos por 5, deu 3. 3 vezes 5, 15. Pus o 15 aqui embaixo, fizemos subtração. 16 menos 15, sobrou 1. Desci o número 2. Então, ficou 12 para dividir por 5. 12 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Põe o 10 embaixo do 12, faz a subtração, ó, sobrou 2. Desci o próximo número, que é o 5. 25 dividido por 5 dá 5, porque 5 vezes 5, 25. Coloquei ele aqui embaixo, fiz a subtração. 25 menos 25, 0. Não sobrou nenhum resto, tá? Então, 1.625 dividido por 5 é 325. Viu como é que faz? Muito fácil, não é?
Vamos dividir agora. Essa aqui é mais fácil ainda, ó. 6 é maior que 2, não é? Então, vai dar para me fazer a divisão, né? Então, vamos lá. 6 dividido por 2 vai dar o quê? 3. Por quê? 3 vezes 2, 6, não é? Então, vou vir cá, vou colocar o 6 embaixo desse número 6 aqui, ó. Não é ele que eu acabei de dividir? Pus 6 aqui, não é? Vou passar o tracinho novamente para fazer o quê? A subtração, não é? Ó, então, 6 menos 6 vai dar o quê? 0. Vou vir cá, vou colocar o 0 embaixo do 6, que eu fiz uma subtração aqui agora. Agora, eu vou descer o próximo número, que é o número 7, não é? Vou colocar ele aqui do ladinho do 0. Né? Porque eu vou dividir ele agora, ó. 7 dá para me dividir por 2? Dá, porque ele é o quê? Maior que 2, não é? Vai dar o quê? Vai dar 3 novamente, não vai? Porque 3 vezes 2, 6, não é? Então, vamos colocar o 3 aqui de novo, ó. E aí, o que nós vamos fazer? Pôr o número 6 aqui embaixo do número 7 para fazer a subtração, tá? Número 6 aqui, ó. Passa um tracinho embaixo e subtrai. Vai dar o que aqui? Vai dar 1, né? Que é 7 menos 6, 1. Põe 1 aqui. 1 dá para dividir por 2? Não, por quê? Porque ele é menor que 2. Então, nós vamos descer o número 2 aqui, colocar junto com ele novamente, tá? Coloco o número 2 do lado do 1, aí virou o quê? 12, não é? Então, 12 dividido por 3 vai dar o quê? 6, tá? Então, põe o número 6 aqui, número 6, e vamos multiplicar pelo número 2, não é o número que nós estamos dividindo? 6 vezes 2, 12. Então, vamos pôr o 12 aqui embaixo e fazer uma subtração, tá? Subtração. 12 menos 12, quanto que é? Vai dar 0, não é? Por quê? 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0 também, tá? Então, tá aqui, ó, nossa continha resolvida, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Mas muito fácil, sabendo a tabuada, você faz isso aqui rapidinho, tá? Agora, aqui na questão número 3, nós vamos fazer uns probleminhas, que tá escrito assim: leia atentamente cada problema com muita atenção e responda no seu caderno. Letra A. Uma fábrica que produz pneus transporta seus produtos em caminhões para a central de distribuição. Cada caminhão tem capacidade para levar até 450 pneus. Em 5 viagens, com capacidade máxima, quer dizer, com o caminhão cheio com 456 pneus cada viagem, né, que é a capacidade que ele comporta, que ele pode levar, serão transportados quantos pneus? Então, se em cada viagem, né, ele vai levar 450 pneus, eu quero saber em 5 viagens quantos pneus ele vai levar, tá? Para isso, o que você vai fazer? Vai ter que vir e montar uma operação aqui. Qual será essa operação? De multiplicação, né? Porque eu quero saber em 5 viagens. Então, como que eu vou fazer? Vou pegar a quantidade de pneus que ele transporta em cada viagem, tá? E vou multiplicar por 5, que é a quantidade de viagem, né? Que ele vai levar, a quantidade de viagem que ele vai fazer. Aqui é a quantidade de pneu que ele leva por viagem, aqui é a quantidade de viagem. Aí, eu vou saber quantos pneus ele vai levar em todas essas viagens. Então, aqui, ó, como ficou. Vamos, observa como eu fiz a multiplicação. Você vai pegar o número 5, você vai multiplicar por todos esses números, começando sempre da unidade, da direita para a esquerda. Então, vamos lá. 5 vezes 6, 30, se põe 0, sobre o 3. 5 vezes 5, 25, mais 3 que subiu,
28. Põe o 8, sobe o 2 no próximo número que você vai multiplicar. Não que esqueça de somar o número que subiu. 5 vezes 4, 20. Com 2 que subiu, 22. Então, aqui você vai vir e vai colocar agora a resposta, né? Então, em 5 viagens, né, serão transportados 2.288 pneus. É o que você vai escrever aqui, ó, tá? Então, vamos lá, ó. Em 5 viagens serão transportados, tá? Ó, serão transportados, agora nós vamos colocar 2.288 pneus. Ó, 2.280 pneus. Muito fácil, não é? Ó, resposta tá aqui. Sempre que te der um número e te dá a quantidade de viagens que ele dá, a quantidade de caixa que vai colocar, só você multiplicar, tá? Que dá certinho. Vamos fazer aqui o de baixo. Em uma caixa d'água há 500 litros de água. Os moradores da casa utilizaram em um dia 213 litros desta caixa. Quantos litros de água ainda há na caixa? Como você vai fazer essa operação? Você vai pegar, não tem 500 litros d'água na caixa? Não cabe 500 litros? Não tem? Não fala que há. Então, é a quantidade que tem lá dentro. 500 litros. Se gastou 200, né, e 13 num dia, tá aqui, ó, no final do problema, quando você vai ter que descobrir quantos litros que restou na caixa, né? Então, você vai vir aqui e vai fazer uma subtração, ó. Na subtração, você vai pegar 500 menos os 200, né, e 13 litros que eles gastaram, tá? E você vai fazer a continha, né, e vai achar o resultado, tá? E vai achar o resultado dela. Subtração, acho que todo mundo sabe o que é uma subtração, né? O sinalzinho dele aqui, ó. Então, nós vamos fazer, para fazer a subtração, nós vamos ter o quê? Tirar esse número do de cima, não é? Aqui, ó, o 0, ele é menor que o 3. Então, o que que eu vou fazer? Vou ter que pegar emprestado, não é? Mas aqui é 0 também. Então, o que que eu vou fazer? Ó, esse aqui, o 0, vai pegar do 5 e depois vai emprestar para esse. Entenderam? Ó, então, vamos cortar aqui os zeros, né? Que não vai ser zeros mais. E vamos colocar aqui em cima. Então, preste atenção. Então, aqui vai emprestar para cá. No caso, aqui ficaria 10, não é? Que passou um para cá, que não é 0. Só que esse vai emprestar um para cá. Então, ele vai ficar com 9, vai emprestar um para esse e esse vai ficar com 10. Entendeu? Porque aqui vai ficar 9 e aqui 10. Vou colocar aqui em cima para vocês verem. Olha só, coloquei aqui em cima 9 e aqui 10, ó. O 5 emprestou 1 para a dezena e aqui ficou 10. Só que esse emprestou 1 para esse aqui. E aí, aqui ficou 9. Se 10 a gente tirar 1, não fica 9. Então, aqui ficou 9. Aí, e aqui ficou quanto? 10. Então, nós vamos pegar 10 menos 3, quanto que dá? Pensou aí? 10 menos 3 vai dar 7, um pouquinho embaixo. 7 aqui embaixo. Aumentei ele um pouquinho. E agora, 9. 9 menos 1, 8. Não é? 10 menos 3, 7. 9 menos 1, 8. 4 menos 2, 2. Entenderam? Então, qual que é a nossa resposta? Então, quantos litros de água que ainda há na caixa? Vamos pôr. Na caixa ainda restam, não é? Que não gastou um pouco, 287 litros de água. Então, esse é o total, né, de água que restam na caixa, 287, né, litros de água. Tá vendo?
Resposta tá aí. Difícil? Não, fácil, não é? Só presta atenção no que o probleminha tá querendo te dizer. Agora vamos fazer a próxima atividade. A letra C fala assim: um ônibus rodou 156 quilômetros. Então, ele já falou a quantidade que ele já andou durante a manhã e 148 no período da tarde. Quantos quilômetros o ônibus rodou nesse dia? Então, ele já te deu aqui os dados, ó, o tanto que ele andou de manhã, quantos quilômetros ele andou de manhã, quantos quilômetros ele andou à tarde. Eu quero saber quanto que ele andou nesse dia. O que nós vamos fazer? Uma adição, não é? Eu vou ter que somar os quilômetros que ele andou à tarde com os quilômetros que ele andou de manhã, no período da manhã, tá? Então, ó, tá aqui, ó, lembrando, número debaixo de número, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar, não é? Então, vamos lá. Passar um tracinho, colocar o sinalzinho, né? Nós temos a soma, o sinalzinho que representa a soma, o quê? Uma cruzinha, não é? Então, tá, e agora nós vamos vir e colocar o resultado aqui embaixo. Então, olha para você ver como que ficou a nossa conta. Aqui eu somei 6 mais 8, ponho 4 aqui, ó, tá o quê? 14, não é? Ponho 4, sobe 1, ó, aqui 1 de verdinho em cima do 5. 5 mais 1 que subiu, 6 mais 4, 10. Ponho 0, sobe 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Nunca esqueça de somar o número que subiu, senão a sua continha vai dar errada, tá? Então, sempre somando o número que subiu. Então, quantos quilômetros o ônibus rodou nesse dia? Então, vamos lá. O ônibus rodou nesse dia, né? Ó, rodou neste dia 304 quilômetros. Vou pôr aqui km, que significa quilômetros, tá? Eu abreviei a palavra quilômetros. Então, o ônibus rodou neste dia 304 quilômetros, tá? Então, está pronto aqui, finalizou a nossa atividade de matemática da semana 14 a 18/6, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.